noite. Hoje a nossa live vai ser sobre propósito de vida e de trabalho. É uma questão que muita gente fica aí, meu Deus, o que é o propósito de vida? Qual o propósito da minha vida? Então hoje nós vamos falar sobre essa questão de propósito de vida. Não é nada muito complicado. As pessoas às vezes vê essas questões na internet e fica todo mundo desesperado. Oi Patrícia, meu amor, que saudade! Fica todo mundo desesperado. Gente, agora eu preciso encontrar o propósito da minha vida. Gente, propósito é quando eu quero fazer algo, quando eu planejo algo. Então, você tem propósito da vida, é que você ainda tá achando que é uma coisa, nossa, muito diferente. Então, quando eu vou viajar, eu tenho um propósito. E a vida é assim também. No trabalho é assim também. Então, quando você encontra, fica mais fácil, você se torna mais feliz, porque todas as dificuldades, que sim, você vai enfrentar dificuldades. Oi, Denilson. Você vai encontrar dificuldades na vida? Claro que vai! Mas quando você tem o seu propósito, quando você sabe para onde você está indo, o que você está fazendo com a sua vida, fica mais fácil, fica mais leve. Eu sei o que eu estou fazendo. Não é tipo Alice no País das Maravilhas, né? Que qualquer caminho serve, porque não sabe para onde está indo. Então, quando você tem um autoconhecimento, quando você sabe, quando você cria uma base sólida, fica muito mais fácil lidar com a questão do tal propósito de vida, do tal propósito de trabalho. Por exemplo, quantas vezes a gente já trocou de trabalho? Quantas vezes a gente já mudou de profissão? Entende? Tá tudo bem você mudar, até que você encontre o seu propósito. Aquilo é algo que te move todos os dias. É algo que não importa as condições que esteja, mas você vai fazer com afinco, com vontade, você vai acordar cedo para ir para o seu trabalho, porque você encontrou o seu propósito. Enquanto você não encontra, você fica de galho em galho. Quantas pessoas que fazem um monte de curso até encontrar o seu propósito, e tá tudo bem também. Mas hoje eu vou passar 3 regrinhas básicas aqui que vocês vão entender claramente como entender o propósito da sua vida, como entender o propósito do seu trabalho. Então, quando você tem um pouco aí de autoconhecimento e você faz uma base sólida sobre o seu propósito, fica muito claro. Então, propósito é algo que eu quero alcançar, é uma intuição, é algo que eu estou buscando. Propósito de vida começa então com essas regrinhas, uma base sólida. Eu já entendi que eu vim aqui para esse mundo para deixar algo de bom, para fazer algo de bom. Então, esse é o meu propósito. E aí eu vou definir o meu propósito de vida. Como que eu faço então para definir e sair dessa angústia? Ai meu Deus, parece que eu nunca encontro o propósito da minha vida, eu nunca tô feliz com nada, nunca é bom o suficiente, tem sempre um vazio, não me preenche. Como encontrar esse tal propósito? Como encontrar o propósito do meu trabalho? Por que eu saio de casa todos os dias? É só para pagar boleto? Não. Quando é só para pagar boleto, é muito chato. Oi, Ju, seja bem-vindo. Então, o que a gente vai aprender aqui? As 3 regrinhas. Eu tenho autoconhecimento, eu conheço as minhas habilidades, meus pontos fortes, conheço as minhas fraquezas, reconheço a minha vulnerabilidade e a partir disso eu vou entendendo, então, o propósito de vida. E essas regrinhas vai deixar tão fácil e tão simples que você vai falar, oh meu Deus, eu já fazia isso, eu já sabia do meu propósito e nem sabia, nem percebi. Então, tudo começa pela base. Gente, ninguém constrói uma casa sem antes fazer um alicerce.
Então a gente já vem sendo construído. Só que na fase adulta, às vezes, o que foi feito lá atrás, uma já se encontrou, era morar na praia. Às vezes, o que foi feito na nossa base de infância, quando a gente cresce, a gente entra em crise existencial porque não condiz mais com o que eu acredito. E eu tive uma base e hoje, como adulto, aquele não é mais o meu propósito. Aquele era o propósito dos meus pais. E sair disso e encontrar o meu próprio propósito de vida também causa dor e angústia. Porque daí a impressão que eu tenho é que eu estou perdido, que eu estou vagando. Agora eu estou devagando pelo mundo, eu não tenho mais um propósito de vida. Calma, calma. Você vai ter. Por quê? Porque é simples. Você precisa fazer essa base. E aí começam então os 3 princípios. O primeiro dele é o princípio de moralidade. Porque nem sempre o que serve para mim serve para você. Então, por exemplo, de repente, você tem um superego muito rígido, então tudo é errado para você, e eu posso ter um superego mais flexível. Então, aquilo que é errado, feio, pecado para você pode não ser para mim. Então, você tem que formar nessa sua base sólida qual o princípio de moralidade que vai guiar, então, esse seu propósito de vida. De repente, você é uma pessoa de muita fé, uma pessoa caridosa, uma pessoa que tem compaixão, e isso são coisas inegociáveis dentro do seu propósito de vida. Você é uma pessoa que não vai lidar com promiscuidade, que você não aceita a mentira. Isso faz parte dessa sua base de solidez, para você encontrar esse seu propósito, acalmar o seu coração e entender o que é que você veio fazer aqui. Isso alivia muito ansiedade, depressão, porque essa sensação de que eu não sei onde eu estou e nem para onde eu estou indo gera muita ansiedade na gente. Então, criar primeiro aí as suas bases de princípio. Quais são os meus princípios? Quais são os princípios dentro dos princípios que são inegociáveis? Então, eu não vou mentir, eu não vou passar ninguém para trás. Esses são os princípios de moralidade. Então, para algumas pessoas, algumas questões são mais flexíveis do que para outra. Tem algumas pessoas que dentro do propósito de vida, ela não ingere álcool, ela não ingere entorpecentes, ela não... E para outros, tá tudo bem. Entende? Então, por isso que é cada um com o seu propósito de vida. Atendi uma paciente que ela falou assim: eu conheci uma menina, ela doa a vida dela, ela vive de doação e para ela isso é tão tranquilo. Ela disse que esse é o propósito de vida dela. Será que eu devo fazer isso? Não. Esse é o propósito de vida dela. De doar o tempo dela para caridade, de doar a vida dela, de viver só o que é doado para ela, e tá tudo bem. Por quê? Porque aqui dentro dos princípios, dentro dessa base sólida, ela pensou: quero ser altruísta, esse vai ser o meu propósito de vida. Tem gente que o propósito de vida é morar acampando, é morar dentro de um carro. Então tá tudo bem. É por isso que eu sempre digo, a gente não tem que aceitar ninguém e ninguém tem que nos aceitar, mas precisa respeitar. Sim, precisa respeitar a escolha de cada um, o propósito de vida de cada um. Então quando você encontra, quando você decide, tá tudo bem a escolha que você fizer. Então, na nossa primeira regrinha, princípios. E depois que você já montou ali quais são os seus princípios, aquilo que para você vai ser a base desse propósito de vida, você vai encontrar essa missão. Então, a minha missão é ter uma vida dentro desses princípios. E quando eu entendo isso, eu não fico titubeando. Cada dia eu tenho um pensamento, cada dia eu tenho, uma opinião diferente sobre as coisas. Não, eu tenho uma missão que é viver assim.
Essa foi a minha escolha. Não tem pessoas religiosas, não tem pessoas que se tornam monge, monja. Esse é o propósito de vida. Não tem pessoas que o propósito de vida dele é enriquecer e poder ter várias empresas e ter muitos funcionários e abençoar esses funcionários com o dinheiro dessa empresa. Tá tudo bem. Esse é o propósito de vida dessa pessoa. E aí a missão dela é fazer essa empresa crescer, é ter vários funcionários, é ver esses funcionários felizes, comprando a casa deles, o carro deles, viajando com a família deles. Então, esse é o propósito de vida desse grande empresário. Assim como tem essa menina que é toda altruísta e ela vive só de doação e doa o tempo dela. Então tá tudo bem, cada um com o seu propósito. Quando eu entendo o meu propósito, eu defino o que é a minha missão. E aí, eu não mudo de ideia. E diariamente eu vou fazer as mesmas escolhas. E são escolhas claras e objetivas. E não importa o que o outro fala ou o que o outro pensa sobre o propósito da minha vida. É meu propósito. Vai fazer bem para mim. Então, eu vou lá nas minhas regrinhas. Eu tenho uma boa base, eu tenho autoconhecimento, eu já sei qual é o meu propósito. Aí eu vou montar os meus princípios morais e a minha visão. Depois do meu princípio moral, né, bem definido, vem a minha missão, que é fazer com que isso dê certo. E eu não fico variando. Um dia eu acho que é legal tomar um vinho. Aí amanhã eu já acho que não é legal. Não, gente. Você montou o seu princípio e aí você segue com as suas regras claras e objetivas. Não é porque alguém falou que essa sua posição não é certa que você vai ficar variando. Aí você não tem um propósito de vida. Aí qualquer caminho serve. Aí você vive pelo propósito de cada um que vem te dar uma opinião. E isso gera ansiedade, isso gera angústia. Eu não sei para onde eu tô indo. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui na Terra, só trabalhando e pagando boleto. Então encontre. Eu vou deixar gravada essa live. Convide outras pessoas para assistir, encaminhe para outras pessoas para entender o que é propósito de vida, o que é o propósito do meu trabalho. Então, como eu disse, as pessoas às vezes fazem 4, 5 tipos de curso, entra aqui, entra ali, até o dia que ela encontra um propósito de vida. O meu propósito é ajudar as pessoas a transformar a vida delas. Esse é o meu propósito. Então, no meu trabalho, esse é o meu propósito. Tem dias que eu vou acalmar, agradar. Tem dias que eu preciso ser um pouco mais dura. Por quê? É o meu propósito ajudar as pessoas a transformar a vida delas. Ajudar as pessoas a encontrar o propósito delas. Seguir, alcançar, ser feliz. Então, o meu propósito dentro do meu trabalho, ele é bem definido. Ele tem regras claras e objetivas para mim dentro da minha cabeça. Então, eu não fico variando. Tanto que eu tenho pacientes que já passaram comigo há 10 anos atrás e passam agora, é a mesma linha de conduta. Por quê? Porque eu não preciso ficar variando. Eu encontrei o meu propósito dentro do meu trabalho. Eu amo o que eu faço. Eu amo. E eu vejo a transformação em cada um dos meus pacientes, em cada uma das minhas mentoradas. Eu olho e vejo, e aquilo aquece o meu coração e eu falo, estou no propósito certo. Esse é o propósito do meu trabalho. Então eu sei, então eu não vou acordar mal-humorada, eu não vou pensar, nossa, meu Deus, hoje tá chovendo, hoje tá muito calor, hoje fez frio. Não. Eu acordo com a minha missão de fazer o meu propósito dar certo. E aí, o próximo passo é visão. Eu preciso ter os meus princípios,
saber da minha missão e ter uma visão, já me ver, já me enxergar cumprindo o meu propósito, entende? Sabendo que eu estou fazendo um bom trabalho, me enxergar lá na frente com as pessoas que passaram por mim sendo bem-sucedidas, com a família próspera, porque esse foi o meu propósito. Então, quando você tem um propósito bem definido, fica fácil cumprir. Não é aquela coisa, se você está aí num trabalho onde você vai, mas você tem dor de cabeça, você tem dor de barriga, você quer levar atestado toda semana, você não se sente bem naquilo que você está fazendo. Cara, não é o propósito. Não é. Então vai lá olhar quais são as suas habilidades, o que você precisa fazer para se sentir, para encontrar o propósito. Por que você trabalha todos os dias? Porque se for só para pagar boleto, meu Deus, é muito triste isso. Entende? Qual é o seu propósito? Você já encontrou o seu propósito de vida? Tá fácil hoje depois dessa live, hein? Quem não pegou no começo, depois assista. Hoje eu vou fazer uma live rapidinha, porque é sexta-feira, né, gente? Sextou. 30 minutinhos no máximo aqui e dá muito bem para encaminhar para as amigas. Porque, gente, é 3 passos aqui para você identificar qual é o propósito da sua vida. O que você veio fazer nessa terra? Você veio ser Alice? Porque se você não tá encontrando o seu propósito, se você não sabe o que você veio fazer aqui, você tem ansiedade, você tem angústia, você chora sem saber o motivo. Porque aqui dentro é vazio, não tem uma missão, não tem um propósito, não sabe o que fazer. E isso adoece o físico, porque daí como o seu psicológico não sabe como agir, cada dia você quer fazer uma coisa, hoje eu quero ser manicure, amanhã eu acho que é melhor eu fazer um curso de cabeleireira, não, eu vou ser administradora de empresa, não, agora eu quero ser psicóloga. Você precisa encontrar o que move aqui dentro, o que faz seu coração aquecer. Qual o propósito da vida? Eu quero ter uma família. Eu quero ser mãe, eu quero ter uma família. Eu quero poder receber amigos em casa. Eu quero ser uma pessoa que quando as pessoas falarem assim, ai, eu conheci a Regiane. Gente, é uma delícia ficar perto dela. Esse é o meu propósito de vida. Eu nasci para ser mãe. O meu propósito é ter minha casa cheia. Eu amo receber pessoas. Eu amo quando as minhas filhas, meu neto está comigo. Esse é o meu propósito. É para isso que eu trabalho. É para isso que eu existo, para manter a minha família aconchegada, para cuidar bem, sabe? E aí, isso se estende, porque está dentro dos meus princípios. Ter compaixão, generosidade, empatia. Está dentro dos meus princípios. Então, vai se estender além da minha casa. Vai para os meus amigos, vai para os meus conhecidos, vai para as pessoas que passam pela minha vida. Elas vão encontrar essa pessoa, porque essa é a missão. E lembra, quando é a missão, é um propósito claro. Então eu vou repetir isso todos os dias na minha vida, porque eu só estou cumprindo a minha missão. E tendo essa visão de que compensa continuar no propósito que eu escolhi, porque lá na frente os frutos vão vir. Então, qual é o seu propósito aí? Eu quero ser uma pessoa muito rica, com muitas empresas, eu quero ter uma fazenda, eu quero ter muitos gados. Ótimo! Quais são os princípios que vão reger todos esses sonhos? Eu não quero passar ninguém para trás, eu não quero maltratar ninguém, eu não quero ser soberbo. Você está montando os seus princípios. E com certeza vai dar muito certo a sua missão. Porque você vai seguir os seus princípios e vai fazer com que esse seu propósito de vida dê certo. Então é muito simples, só que quando não é executado, gera angústia, gera ansiedade, te deixa como se você não soubesse, uma barata tonta, cada dia quer uma coisa, cada dia tá num lugar.
E isso vai gerando uma ansiedade. Meu Deus, o que eu estou fazendo com a minha vida? Para onde eu estou indo? O cristão, por exemplo, ele sabe que ele está aqui de passagem e que ele vai morar no céu. Então, ele está aqui numa jornada para ir morar no céu. Os espíritas sabem que eles precisam ter uma boa passagem aqui porque não querem reencarnar de novo. Ou se for reencarnar de novo, que não seja sofrido. Então, é um propósito. E qual é o seu propósito? O meu, ele foi muito bem definido. Então, quem me conhece de perto sabe que às vezes eu tô doente, tô sem dinheiro, sabe? Passando crises existenciais, mas eu sou assim, eu sou positiva. Quem aí me conhece sabe disso. Eu sou positiva. Gente, é assim, às vezes eu saio do médico com aquele exame horroroso, porque eu sou cardíaca, mas eu tenho um propósito. E isso me move, e isso me sustenta, isso me leva. Então, eu não fico prostrada, chorando, com mimimi, ai que dó de mim, ai na minha vida nada tá certo, porque você não tem uma missão para cumprir, para acordar cedo e saber para onde você tá indo. O que você vai fazer hoje? O que você vai fazer amanhã? Você sabe? Eu já sei. Então, por quê? Porque o meu propósito com a minha missão e a minha visão não muda. Já é definido sempre. Então, hoje mesmo eu falei com uma amiga, ela falou assim, ai, com essa coisa de política, eu não sou igual você que faz cara de paisagem. Eu falei pra ela, não, eu não vou perder a amizade por conta disso. Isso não vai me estressar, isso não vai me tirar do meu propósito, que é tratar o outro bem, que é ser generosa, que é ter empatia. Essa é a diferença. Eu tenho um propósito de vida, eu tenho uma missão, eu tenho uma visão clara do que eu quero. Então fica fácil seguir. É assim, segue o plano. Segue o plano que não tem erro. Entende? Parece que, né, agora todo mundo fala na mídia, né? Nossa, você precisa encontrar o propósito da sua vida, como se fosse algo... Não, é só saber o seu direcionamento, o que você pensa, quem é você, qual é a sua base. A sua base está bem definida? A sua base é sólida? Ou cada um que te falar alguma coisa vai mudar a sua base? Você, é verdade, acho que essa base não é tão sólida, eu vou para aquela. Ou a pessoa pode dar a opinião que for para você, que você vai falar, nossa, legal isso. Eu tenho isso com a minha fé. A minha fé vem desde a minha infância. Então eu fui estudar teologia, eu fui conhecer outras religiões das minhas amigas, mas a minha fé é inabalável. Eu tenho um ponto, um propósito e eu gosto daquilo e aquilo me faz bem, então não muda. Segue o plano. Segue o plano que dá certo. Alguém pode falar assim, nossa, mas você nessa religião, nossa, mas você vai, vou, gosto, me faz bem. Nossa, às vezes eu sento numa roda de amigas e, no nome da religião que eu frequento. E eu fico ali caladinha, até dar uma risadinha. Falo, nossa, é verdade, né? Nossa, é verdade, que difícil mesmo. Aí aquela que sabe fala assim, a Rê vai nessa igreja. Eu não vou discutir, gente. É o meu propósito. Não é o dela é outro. E tá tudo bem. Lembra? Respeito. Eu respeito o outro, porque está dentro dos meus princípios. Quais são os seus princípios? Quais são os princípios inegociáveis? Aquele que você fala, não, eu não abro mão disso, isso pra mim é sério, isso aqui pra mim é o meu propósito de vida. Ou qualquer coisinha você, né, tá aí negociando o seu propósito de vida. Pense nisso. Pense hoje. Assista de novo essa live para você entender como que é esse tripézinho aí, como que monta, como que faz essa vida ser menos ansiosa, não importa a tribulação que você esteja passando. Ai, eu já me divorciei, eu já fiquei viúva e eu continuo no mesmo propósito.
no mesmo propósito. O meu propósito não muda. As circunstâncias da vida foram mudando. Mas eu continuo firme no meu propósito. Então, eu lido com menos ansiedade, com menos angústia, porque eu sei para onde eu tô indo, eu sei que eu estou no caminho. Ficou claro para vocês? Deu para entender qual é o seu propósito de vida? E qual é o seu propósito de trabalho? Porque a Bíblia diz que a gente, quando servo, tem que servir com alegria. Não pode roubar o patrão, não pode falar mal do patrão, não pode... Então, se eu estou aqui para servir... Obrigada, Pamela. Se eu estou aqui para servir, eu tenho que dar o meu melhor. Quando eu estou atendendo vocês, eu estou ali dando o meu melhor. Gente, quem tá chegando agora, eu vou fazer uma live curtinha, assista que vale a pena. Quem tá aqui desde o começo sabe disso, tá valendo a pena essa live. Essa live aqui, como dizem aí, é live de milhão. Porque é simples, gente, a gente sair da ansiedade, da angústia, do desespero. É só eu saber qual é o propósito da minha vida, qual é o propósito do meu trabalho. E se hoje eu sentar e falar assim, gente, não tô feliz aqui, por quê? O que tá faltando? Aí eu vou lá fazer os meus princípios, montar a minha base para entender por que eu não estou feliz no meu trabalho. Mas não me adoecer no trabalho, não fazer ele de qualquer jeito, falar mal. Não! Abençoa o seu trabalho, porque é de lá que você come e você vive, até que você encontre o seu propósito. Comigo foi assim, até que eu encontrei o meu propósito. E na vida também é assim, fica leve, fica fácil. Não vai mais ter problema? Vai ter problema, claro que vai. Mas o propósito não muda, a minha missão é aquela. Hoje, a hora que eu sair daqui, eu vou para minha casa comer pizza com as minhas filhas e com o meu neto. Esse é o meu propósito de vida. Mesmo quando eu saio com as minhas amigas, mesmo quando eu viajo, meu propósito é o mesmo. Ter uma família feliz, cuidar das pessoas, ser generosa, ter compaixão. Então, senta nesse final de semana e veja quais são os seus princípios. Os meus não mudam. E aí, então, fica mais tranquilo, fica mais leve. Entende? E principalmente do meu trabalho. Desde que eu decidi cuidar de pessoas, eu não cuido de laudo, eu não vejo seu dinheiro, eu gosto muito de dinheiro. Eu usufruo do meu dinheiro, porque a Bíblia também diz que é pra gente usufruir do suor do nosso salário. Gosto muito de dinheiro. E ele é a consequência do meu bom trabalho. Quando eu olho nos olhos, quando eu abraço, quando eu me preocupo, quando eu cuido, porque esse é o propósito, tá dentro do meu princípio e no propósito de trabalho. Então reveja os seus propósitos. Porque, gente, muitos não me conhecem, mas quem me conhece, que está aqui nessa live, sabe que eu não estou com demagogia aqui. Eu sou assim no meu dia a dia, por conta de um propósito que me levou a uma missão e que me deu uma visão. E aí pronto, ficou fácil. As dores, ficou mais fácil suportar as dores, porque eu me apego ao meu propósito, à minha missão. E aí a vida fica leve, fica colorida, e a gente consegue lidar, e cada dia o seu problema. E tem dia que não tem problema, e tá bom também. Entende? Eu sou assim. Quem me conhece de perto sabe que eu sou esse ser humano que eu estou descrevendo aqui. Não tô fazendo aqui balela, não. Eu tô dando o meu depoimento para vocês entenderem que é assim que a vida funciona. E é assim que dá certo. Tem muitos puxões de orelha. Falei isso com a Pamela hoje. A Pamela tá aí ainda. Que de vez em quando eu preciso puxar a orelha. Eu preciso, né, colocar o dedo na ferida. Mas é porque o meu propósito é ajudar. E é ver a mudança, e é ver o crescimento, e é ver que tá dando certo.
Então eu sigo a missão. E até hoje tá dando certo. E eu vou continuar com esse propósito de vida, de ajudar, de unir. Esse é o meu propósito. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Agora eu vou ter live toda sexta, mas eu quero que vocês vá lá no meu direct, ou eu vou fazer uma caixinha de perguntas que vocês acharem melhor. E coloque que dia que vocês preferem, se de terça ou de sexta, porque sexta o povo já quer sair, né? Então eu tô fazendo live curtinha, para que depois vocês possam assistir, mandar aqui no aviãozinho para outras pessoas. Olha, assista. Se fez bem para você, manda para outra pessoa. Para que ajude essa outra pessoa também a entender o que é essa coisa de propósito de vida. E como ter uma vida mais leve, mais feliz, mais tranquila, sem muito mimimi, sem muito vitimismo, ai dó, ó terra, ó céu. Chega, gente, a gente tá vivendo uma época tão difícil, com tanto não me toque, não me rele, não... que se não tiver um propósito bem definido, surta! Surta! Tá todo mundo muito doente, tá todo mundo fora do seu propósito, tá tudo muito difícil de lidar, então eu quero fazer várias lives aqui. Gente, vamos voltar pra casinha, por favor, pra ficar mais fácil a vida. Então, eu vou botar lá pra vocês me ajudarem se fica melhor de terça ou de sexta. E para mim é sempre um prazer poder vir aqui, dividir com vocês um pouquinho do meu conhecimento, um pouquinho da minha vivência e da minha história de vida, que eu acho que ainda é melhor do que dos meus diplomas. Fiquem com Deus. Até a semana que vem.